Graça e paz a todos, bom dia. Que hora que a moçada saiu daqui? Tem 1h30. Ah, então deu para dormir bastante. O Lucas pegou leve, então? Ah, né? Mas foi legal? Foi. Quem que saiu na frente aí? Qual equipe? É mesmo? Ah, tinha que ser verde, gente. Falando isso só pelo Palmeiras, viu? Senão já... Meus queridos, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui. E você sabe que eu, desde quando fiquei sabendo que falaria aqui nessa conferência, nesse retiro, né? Nesse retiro aqui dentro, nesse retiro não retirado, eu confesso que fiquei com muita expectativa, porque eu não sei você, mas a impressão que eu tenho, todos os retiros, eu lembro desde do meu ressurgimento ministerial com o pastor Nilson aqui, quando depois de várias situações eu achei que ministério já era na minha vida, eu já não teria condição de continuar com o ministério, e num domingo pela manhã, num retiro aqui, aquele retiro que a gente teve aqui também, pastor Nilson lá no teclado, ele naquele momento de oração, ele pega e sobe lá no teclado e Deus usa de uma maneira que não tem, até hoje eu lembro das palavras, foi algo muito especial. Mas de lá para cá, eu tenho a percepção que os cultos de domingo de manhã no retiro, eles são um marco na vida, assim como foi na minha. Eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, foi demais o culto à noite, mas o domingo de manhã, eu não sei se tem algo com esse domingo de manhã, eu não sei se tem, mas eu confesso que eu criei expectativa. Eu falei assim, meu Deus, e o Senhor podia fazer isso mais uma vez, faz de novo mais uma vez, como em Pentecoste, que a gente possa sentir a presença dele aqui, o Espírito se movendo no nosso meio, tocando, invadindo a nossa vida. Sobre esse tema, eu tenho a plena convicção de que será um marco na vida da igreja. É um assunto muito sério. Hoje era para eu ter falado ontem eu escrevi muita coisa e daí coloquei no iPad, não consegui achar, me perdi de verdade, peço até perdão, ontem não conseguia me achar, daí comecei a ficar nervoso, os textos sumiram e a coisa foi pela graça de Deus, mas Ele se manifestou no nosso meio porque Ele vai além das nossas falhas, das nossas limitações. Mas daí, nessa madrugada, eu fui para o meu velho e bom caderno, repassei, me organizei aqui. Mas eu queria mostrar hoje para você, agora nesse período da manhã, a importância de uma vida santa. Como Deus sonha com isso, como Deus fez de tudo para que os seus filhos fossem santos e irrepreensíveis, que expressassem a sua imagem, assim como um pai gosta. Ele fala, nós que somos humanos, toda vez que a gente se coloca como exemplo, né, pais, coloca o pai humano, ainda é muito aquém do nosso Pai Celestial. Mas se nós mesmos, né, quando os nossos filhos se comportam, ou de repente você projetou, nossa, quando teu filho é pequenininho, você projetou, queria que ele fosse isso, fizesse isso, tivesse um bom casamento, fosse bem sucedido na profissão, na sua família, daí de repente você na sua velhice vê e fala assim, nossa, olha, meu filho foi aquilo que eu imaginei, sonhei para ele, foi até mais. Isso para um coração de um pai é algo assim fantástico. Eu fico imaginando se nós que somos pais maus, como a Bíblia fala, se a gente fica assim, que dirá o nosso Pai Celestial, quando olha para os filhos, que sonhou, que planejou um caminho, uma vida, de repente se depara com esses filhos, cumprindo o seu propósito, realmente sendo bons filhos. E eu quero ter um momento, mas queria relembrar um pouquinho
ontem, que eu falei sobre salvação e o vínculo da salvação e da santificação, que não tem como a gente separar. Eu sou salvo, mas você é santo? Não, eu sou porque em Cristo eu sou santo, mas e a tua postura, a tua conduta, o teu dia a dia, tem expressado isso? Se você é santo, é porque você foi salvo e o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Mas a palavra de Deus fala que se Ele está em nós, Ele tem nos guiado, nos dirigido. Agora, se nós temos sido dirigido ou guiado pela nossa carne, isso daí está em Romanos 8, de 5 a 9, ele fala, se vocês têm sido inclinados pela carne, tem que perceber aí se realmente o Espírito habita em vocês, ou se realmente vocês são filhos, ou se realmente vocês tiveram lá atrás, no passado, uma experiência de salvação. E quando eu falo lá atrás, porque eu falei sobre a salvação, ela acontece quando nós aceitamos, entendemos, cremos no sacrifício de Jesus. Na cruz do Calvário Ele morre para perdoar os meus pecados, para me justificar, para me tornar santo, para me adotar como filho. E quando eu creio nisso, não precisa de esforço, não precisa de nada nosso, apenas o crer. Eu creio que eu sou salvo por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Automaticamente, por um gesto dele e pela graça dele, Romanos 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi por causa dele, pela graça dele, pelo amor dele, porque ele nos amou mesmo antes de nós aceitarmos e nós cremos. Ele nos ofereceu essa salvação em Cristo. Mas quando eu creio, e quando eu falo assim, nossa, é verdade isso, essa história é muito boa para ser verdade, eu sou salvo, eu não preciso fazer nada, não, você precisa crer, eu creio, daí automaticamente eu sou salvo, eu me posiciono como santo, Jesus me santifica e já me coloca como filho, eu sou justificado, sou regenerado, eu sou adotado, eu me torno filho. Agora, como um filho de um pai santo, como alguém que foi salvo, como alguém que recebeu o Espírito Santo, eu preciso começar agora na minha vida, nessa jornada, eu preciso começar um processo de crescimento, de amadurecimento, que é chamado santificação. Isso está vinculado com a salvação. Então a salvação, ela é um ato, você veio aqui, você levantou porque você entendeu, você creu em Jesus, eu sou salvo. Você foi salvo, agora você vai continuar sendo salvo, e isso daí, essa jornada se chama santificação. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, até o momento da vinda de Jesus para nos buscar, ou da nossa morte aqui, esse processo se chama santificação, e esse processo faz parte da salvação. Se eu aceito Jesus, e pela fé, entendo que é pela graça, mas acho que Ele vai fazer tudo o resto, e que eu não preciso fazer nada, eu não preciso me portar como filho, como uma nova criatura, como um santo, se essa graça não começa a operar em mim, para me levar a ter atitudes, eu preciso, será que eu sou salvo? Porque eu fui salvo, mas eu não continuo sendo salvo, eu não continuo nesse processo de crescimento, de santificação, de amadurecimento. Então, talvez eu chegue lá no final, mas eu fui da igreja. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, vocês que não se santificaram, vocês que não entenderam, vocês que só pensaram que foram salvos. Vocês não foram salvos, porque vocês achavam que a salvação era lá, só aceitar, e como diz alguns, e daí virou, é a graça, tudo é a graça. A graça é a ausência de mérito, não é a ausência de esforço. Nós não tínhamos mérito para que Cristo viesse nos resgatar e nos salvar, mas a partir do momento que eu entendo que sem mérito, pela graça e pelo seu amor eu fui alcançado, eu preciso correr atrás, para não, agora eu vou honrar essa tão grande salvação, e vou me portar como filho
da obediência, como filho de um Deus santo, como um filho que nasceu de novo para ser a cópia do Pai, para ser a expressão do Pai Santo aqui na terra. E por fim, então, daí esses processos eu coloquei, o Luciano Subirá coloca como santificação inicial, que é a conversão, que é a regeneração, a justificação é esse ato, é o passado, é o começo, é a porta, é a largada da vida cristã. Depois, nesse processo da nossa vida inteira, a nossa caminhada, a nossa corrida, se chama santificação, esse processo da salvação. No meio, é a santificação progressiva, é onde que nós temos a santificação, o crescimento, o amadurecimento, é o presente, é o meio, é o caminho, é a jornada, é a corrida. Nesse processo tem provação, dificuldades, tentações, lutas, sofrimentos, mas Deus usa tudo isso para nos moldar segundo a imagem do seu Filho Jesus. E quando Ele usa tudo isso para nos moldar, e esse é o propósito dele, nos fazer semelhante a Cristo, ao seu Filho Jesus, é porque na verdade Ele quer que nós sejamos semelhantes a eles, porque em Colossenses 1:15 diz que Jesus foi a expressão exata do Pai. Então, se nós somos, Cristo passa a ser o nosso modelo, e Deus usa todas as coisas nessa jornada para nos fazer semelhante a Cristo, significa que quanto mais eu me pareço com Cristo, mais eu me pareço com o nosso Pai. E por final, a santificação final, que é a glorificação, chamada glorificação, é a eternidade, é onde que nós vamos receber os galardões, é onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, é onde que nós realmente vamos perceber que valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Paulo fala, nisso daqui se encaixa, se nós participamos dos sofrimentos de Cristo, se nós participamos das lutas dele, da vida cristã, nós também vamos participar da sua glória futura, de tudo aquilo que Ele tem para realizar em nós. Agora nessa manhã eu quero falar sobre isso daí, sobre que Deus, o plano de Deus, ou o resgate da santidade. Deus nos deu esse tema para que realmente a santidade fosse resgatada, para a gente perceber um viver santo, não só uma compreensão do que seja santidade, mas que nosso viver, a nossa vida expresse essa santidade, porque à medida que nós fizermos isso, nós estaremos honrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Quero convidar, Vitão, pode ir lá. Eu queria, antes de entrar, eu queria que a gente pudesse, porque enquanto ontem se cantava só esse pedaço da música, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Eu quero dizer, e eu vou mostrar nessa manhã, que Deus quer que haja outro como Ele. Ele quer que você seja como Ele. Santo, 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 assim como Ele é. Vamos ouvir essa música, vamos cantar, ou se você quiser orar nesse tempo, você pode orar. Se você quiser só ouvir e sentir o céu se abrindo sobre a tua vida, o Espírito Santo descendo sobre você, falando com você, te mostrando que você é filho amado, que a tua identidade na cruz do Calvário foi resgatada. Por causa desse sacrifício, você não só teve os pecados perdoados, mas você teve a tua identidade resgatada, a identidade de santo. Só tu és santo. Que isso possa entrar no teu coração, penetrar na tua alma. Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Só tu és santo, Jesus. Não há Só tu és santo, Espírito. como Só tu és Não há santo, outro Jesus. como Só tu és santo, Deus Pai. Não há outro como Mas o Senhor quer que nós sejamos santos. Só tu és O santo. Senhor quer que nós sejamos como tu. Oh Deus, visita o teu povo nessa Só manhã. tu és Que o teu Espírito Santo de Deus possa visitar cada coração, cada mente. Não há outro Em nome de Jesus. Se manifeste no nosso meio. como tu. Só tu és santo. Não há outro como tu. Só tu és santo. Não há outro como Jesus. Só tu és Você santo. declare isso. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Repete isso. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Glória a Deus. Obrigado. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, abra sua Bíblia em Efésios 1, 4. Nós lemos esse texto ontem, mas eu quero que esse texto não saia da tua cabeça. Então nós vamos repetir. Paulo, nas suas cartas, ele sempre fala, volto a repetir, eu quero que vocês guardem isso. Paulo repete muita coisa. O que ele repete? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por vós e tal. Se você começar a ler as cartas, você vai perceber que existe uma repetição. Isso não é à toa. A didática fala muito sobre repetição, né, como estratégia darmos para aprender. Leu esse texto ontem, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos mais uma vez, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para algo, sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Romanos 8, 29 diz algo semelhante, e daí eu quero explicar já. Pois aquele, falando sobre Deus, pois aquele que de antemão conheceu, também os destinou de antemão, para vocês serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Espera aí, mas primeiro fala que ele desde a fundação do mundo, antes da criação do mundo, ele nos quis e nos queria santos e irrepreensíveis. E nesse texto, pode deixar o último, fala que ele nos predestinou, nos escolheu para sermos conforme a imagem de seu Filho. Mas é para nós sermos santos e irrepreensíveis ou para nós sermos a imagem de Jesus? É a mesma coisa, porque Jesus foi uma pessoa, foi aquele que veio nos dar exemplo do que é ser um filho santo e irrepreensível. E quando depois dele, agora não é santo e irrepreensível assim como é o vosso Pai, é santo e irrepreensível como vocês viram alguém, não alguém espiritual, mas um homem, um Deus que se fez homem e se tornou aquilo que o Pai sempre sonhou, sempre planejou. E ele é o nosso irmão mais velho, por isso ele é o primogênito, para que todos nós, daqui para frente, depois de Jesus, pudéssemos nos tornar santos e irrepreensíveis. Mas eu quero dizer que Jesus cumpriu algo que estava no coração do Pai desde antes da criação do mundo. Mas quando ele cria Adão, ele já cria, e Gênesis 1, 26 e depois 27 fala isso. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. E daí ele tem um versículo lá, acho que é o 27 ou 26, ele fala: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança, com as características da Trindade. A santidade se encontrava nisso. Ser irrepreensível também se encontrava nisso. Era para que, quando ele cria Adão, Adão era, e na Bíblia a gente vai ver, é o primeiro Adão. Ele foi um homem, Deus o criou santo e irrepreensível. Deus queria que, e porque Deus fez isso, colocou o seu DNA em Adão, a sua santidade, a sua imagem, a sua semelhança, a sua característica, porque Adão foi um cabeça de raça, era aquela a matriz que dele sairia toda a humanidade. Então, quando Deus cria a matriz, a sua imagem, semelhança, santo, com o seu DNA, é porque Ele queria que toda a raça humana, todos os homens, fossem santos e irrepreensíveis. Porém, algo deu errado, porque esse homem santo desobedeceu. Esse homem escolheu não continuar tendo a imagem expressa do Pai. Mas eu quero mostrar que isso é tanto desejo de Deus, do Pai, de ter filhos santos e ter uma raça. Lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação santa, um povo exclusivo. Deus queria um povo santo, homens e mulheres que refletissem o seu DNA, a sua glória. Agora eu quero ler um texto que talvez, não sei se você já leu, fala sobre... Paulo usa para ensinar sobre a ressurreição, mas é muito interessante, se encontra 1 Coríntios 15, 45, 1 Coríntios capítulo 15, de 45 a 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Quem que é o primeiro Adão? Acabei de falar. É aquele que Deus criou, o homem se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Vai para o próximo. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Primeiro vem o terreno, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno, falando sobre Adão. O segundo Adão, ou o segundo homem, é do céu. Quem sabe quem é o segundo Adão? Vem do céu, é celestial. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. Toda a descendência de Adão. A descendência de Adão é terrena, veio do pó da terra e herdou tudo o que Adão reproduziu. A princípio era para ele reproduzir santidade, perfeição, mas como ele era da terra, terreno, e como é o homem... Vamos lá, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são aqueles que depois são descendência do segundo Adão, é uma descendência espiritual, santa e irrepreensível. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O que ele está falando é assim como toda a humanidade traz no seu DNA a característica do homem terreno ou do primeiro Adão, a carne, o pecado e tudo aquilo mais, mas nós também, aqueles que somos descendência do segundo Adão, do homem espiritual, devemos também trazer a imagem do que é espiritual. Isso daí mostra algo muito interessante, que Jesus não veio na terra só para perdoar pecado, só para resgatar você, para você morar com Ele eternamente, mas Ele veio separar já, e veio reproduzir um povo santo e irrepreensível, conforme a sua imagem, assim como todo homem da terra tem a imagem, traz a imagem do que é terreno, do homem, do primeiro Adão, do homem natural. Quando Ele envia Jesus, Ele vai lá e fala assim, ó, meu filho, o primeiro falhou,
primeiro errou, mas eu boto fé em você. Eu sei que você vai ser esse homem que é santo e irrepreensível, que é obediente, que em tudo vai ser tentado, mas não vai ceder. E porque você venceu, eu vou te dar um nome que está acima de todo nome, que ao teu nome todo joelho um dia vão se dobrar, vai se dobrar. E quando fala isso, e você já ouviu esse texto, né? E é muito interessante isso, porque, não sei se você já reparou, mas lá fala que assim como por um único homem, ou seja, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, a vida, o segundo Adão, ele trouxe vida, perdão, salvação e resgate da nossa identidade. E quando eu falo isso é nítido, porque Jesus veio à terra então. Se você até ontem, se alguém perguntasse, é para perdoar os nossos pecados. Não, hoje você vai falar para se tornar uma matriz reprodutora. Assim como Adão foi um ser, uma matriz, o cabeça de raça, e reproduziu exatamente porque havia uma lei que cada um reproduzisse segundo a sua espécie, os vegetais, os animais e o homem também. Então, não era mais possível, depois do pecado, o homem reproduzir um ser santo e irrepreensível, porque cada um tinha que se reproduzir conforme a sua espécie, e a sua espécie já estava manchada. Por isso que eu e você, nós viemos de fábrica já manchados com o pecado, com defeito, porque nós fomos reproduzidos e trazemos a imagem do primeiro Adão, que é um ser que realmente Jesus veio ser. Adão reproduziu pecado, Jesus reproduziu santidade. E agora como funciona isso? Como que Adão reproduziu esse monte de homem pecaminoso? Ou reproduziu pecado? Como que nós, e por que nós somos pecadores? Porque ele reproduziu através do quê? De um nascimento. O nascimento que te faz herdar as características do que é terreno. Você herda o pecado porque você nasceu de um pecador, não é assim que Davi fala? Em pecado a minha mãe me concebeu, por isso eu sou um pecador, porque eu nasci de algo que é terreno, de algo que é pecaminoso, de algo que já vem com a desobediência, já vem com desejo e inclinação para tudo que é errado, pelo nascimento. Agora, como que Jesus vai reproduzir pessoas, filhos santos e irrepreensíveis? Como? Pelo nascimento, chamado novo nascimento, chamado conversão, chamado santificação inicial, chamado resgate da nossa identidade. Nós voltamos agora, através desse novo nascimento, nós podemos ter a imagem expressa de Deus, da santidade, do seu DNA, da obediência. Por isso que é a palavra de Deus, Pedro fala, vocês são filhos da obediência. Não são mais filhos da desobediência, vocês não são mais filhos do pecado, vocês são filhos da santidade, se é que vocês nasceram de novo, porque só é possível herdar o que é espiritual, se nós nascermos espiritualmente, assim como se herdou a semente do pecado, do que é terreno, por meio de um nascimento, nós herdamos também, por meio de um chamado novo nascimento. Quando Nicodemos, João 3, tem um diálogo ali de Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um perito da lei e ele começa um diálogo ali e fala 3, 5, 6, por favor, João capítulo 3, versículos 5 e 6. E ele começa a falar, Jesus, sei que você é alguém diferenciado, acho que você vem de Deus, eu acho que pelo que você está fazendo aí, o que a gente precisa fazer, alguma coisa assim? Jesus falou, se vocês não nascerem de novo. Olha só o texto, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou ser salvo, se não nascer da água e do... Porque quem nasce do Espírito quem nasce da carne. E Nicodemos não entende, ele começa, mas como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Nicodemos, se isso fosse possível,
você nasceria da carne. Mas agora eu trago algo que é um novo nascimento. Não é um nascimento mais segundo a carne, é um nascimento segundo o Espírito. É um nascimento que vem do céu, do alto, que pode mudar a história. Você colocou o 7 também? Coloca o 7, por favor. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Você pode ver lá, mas é esse relato aí. Também outro texto que fala, coloca João 1:13, quando fala, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, espiritualmente. Então, meu querido, não existe vida santa sem novo nascimento. Tem muita gente que fica, eu não consigo deixar, eu não consigo fazer, eu parece que não sei o quê. Será que você nasceu de novo? Porque o que nasce do Espírito reproduz coisas do Espírito. Agora, tem um sério problema aí, e eu quero falar, e a gente vai para a parte prática assim que eu falar isso. O novo nascimento é um nascimento espiritual, é onde nós recebemos o Espírito de Deus, e Ele vivifica o nosso espírito, e nós passamos a ter duas naturezas, porque o grande problema é que, eu nasci espiritualmente, agora eu sou descendência de Jesus, mas eu carrego, e vou carregar a vida inteira, essa descendência de Adão, porque quando nós nascemos espiritualmente, nós não deixamos de ser carne, nós não deixamos aquilo que nós herdamos, o pecado que se encontra na carne, a nossa vontade, essa deformidade que o pecado causou em nós, a gente traz, porém, agora eu tenho duas naturezas. Qual que eu vou dar ouvido? Qual que vai me controlar? Ou para qual eu vou me inclinar? Para que essa natureza, porque nós somos guiados, dirigidos pela nossa natureza, ou pela natureza terrena, ou pela natureza espiritual. E Jesus foi o nosso modelo, porque Jesus, ele tinha uma natureza terrena, ele não herdou o pecado, mas ele se fez homem. A carne dele ele sentia sede, necessidades. A palavra de Deus fala que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe o que você e eu passamos, porque ele se fez carne, e uma carne fragilizada, que sofria, que sangrava, que sentia dor. Eu fiquei imaginando esses dias, eu falei, será que Jesus teve enxaqueca? Eu falo que ele em tudo ele sabe se compadecer de mim. Eu acho que ele teve enxaqueca para saber o que eu passo. Mas assim, em tudo ele se fez homem. Porém, ele não deixou ser guiado pela humanidade, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele deixou o exemplo. 1 João 2,6 diz, quem diz estar nele, se nós nascemos do Espírito, se estamos em Jesus, quem diz estar nele deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21 diz, ele deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Tem algumas versões que falam as suas pegadas. O que é? Que ele vai andando, peraí, Jesus pisou ali, então eu vou pisar, para a gente seguir as pegadas dele. Isso significa sobre a caminhada nessa vida. Quando ele esteve nessa vida, aonde ele foi, o que ele fez, como que ele agia. Eu preciso agora, se eu nasci de novo e tenho a natureza dele, e se eu estou nele, eu preciso agir como ele agiu, andar como ele andou, amar como ele andou. Eu preciso expressar a glória de Deus através do meu viver, assim como ele fez, porque agora ele passou a ser meu irmão mais velho, porém eu também sou filho de Deus, herdeiro de todo o seu DNA, a sua majestade, a sua bondade, o seu amor, a sua obediência e a sua santidade. Amém, meus queridos? Vamos para a parte prática agora. Grande problema, então, se nós temos a velha natureza e a nova natureza, tem duas naturezas aí. Quando você coloca dois cachorros para dividir uma carne, o que acontece? Sai briga.
Quando você coloca duas moças para disputar um namorado, o que sai? Morte. Eu falei assim, homem sai briga, mulher, se fosse mulher sai morte mesmo. Sai briga, isso acontece. Gálatas 5, 16, 17, coloca aí por favor. Acontece com a gente, meus queridos. Nós, e quando se fala sobre santidade, não se fala sobre perfeição, porque aqui perfeição nós encontraremos, porque na santificação inicial, nós somos livres, lá no ato da salvação, quando nós cremos em Jesus, nós somos livres da condenação do pecado. Nesse processo de santificação, porque eu tenho uma outra natureza, existe uma guerra, e se eu me inclinar mais para uma, e eu posso me inclinar mais para ela, eu sou livre na santificação progressiva, eu sou livre do poder do pecado. No primeiro, sou livre da condenação. Nesse processo eu sou livre do poder. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque agora vocês são espirituais também. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto, você acha que se for um embate do Espírito Santo e da carne, quem ganha? O pessoal tem dúvida aí? Mas é bom essa dúvida, porque eu já esclareço algo aqui. Meus queridos, quem está em guerra são as duas naturezas do homem. O espírito do homem que foi revivificado, que ele recebeu algo de Deus. Mas o que guerreia com a carne é o espírito do homem, que se inclina para o Espírito de Deus, que tende agora, porque foi vivificado, foi algo, acendeu, uma chama, um desejo para o nosso espírito, ele quer orar, o nosso espírito, ele quer, o espírito que foi recriado, o espírito que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele tende às coisas de Deus, mas quem guerreia com a carne é o nosso espírito. É o Espírito que luta contra a carne, porque se fosse o Espírito Santo de Deus, meu querido, nós já estaríamos santos, com asinha, com auréola, com tudo, porque jamais a carne daria conta, seria uma guerra, não dá nem para imaginar o Espírito de Deus, que foi capaz de ressuscitar mortos, ressuscitar Jesus, não, a carne está dando, estou apanhando agora, não, quem está apanhando é você, porque você tem se inclinado mais para a tua carne, não mais para o Espírito. Então, na Bíblia às vezes acontece isso, eu não lembro aonde, mas a tradução, o Espírito é pneuma, e todo Espírito é pneuma no grego. O Espírito Santo, tá? Pneuma santo, pneuma não sei o que, o Espírito do homem, pneuma homem, pneuma Deus, pneuma Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo, pneuma da verdade, tem sempre um complemento. Em alguns momentos, tem, principalmente nessa se eu não me engano, é Romanos 7, 18, 25, que fala que sobre a guerra do Espírito, é o nosso Espírito. Deu para entender? Porque se fosse o Espírito Santo quem guerreia essa luta, não é do Espírito Santo contra a nossa carne. Quem entendeu aí? Amém? É do nosso Espírito, que realmente se nós cada vez mais nos inclinarmos para Ele, Ele vai nos levar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a desejar as coisas de Deus e a não querer as coisas da carne. É isso, eu colocou o texto lá, Gálatas 5, 16, 17, por favor, comecei a explicar. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Então esse Espírito deveria ser o segundo Espírito com letra, com E minúsculo, porque está se falando sobre o nosso Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém, meus queridos? Lá também, coloca Romanos, só para deixar claro, Romanos 8, 26, se eu não me engano, que fala que o Espírito nos auxilia
testifica com o nosso espírito. Da mesma forma, olha lá, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem outra versão que fala que o Espírito esqueci agora que ele infunde no nosso espírito, ele ajuda o nosso espírito. Então aqui essa versão não diz isso daí, mas é para mostrar e para falar que é isso daí. O Espírito, ele nos assiste, ele nos ajuda, mas a escolha, o esforço, a decisão, por isso que nesse processo da santificação, depois da santificação inicial, esse processo, a nossa caminhada, depende muito da gente. Depende do Espírito? Não, o Espírito, ele está aqui. Ele está nos auxiliando, ele está nos ajudando, ele está nos assistindo. Porém, depende aonde, para quem eu me inclino. Coloca Romanos 8, 5, 9, dá para também entender bem. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos... Não. Romanos 8, de 5 a 9, por favor. Quem vive segundo a carne, ou quem se inclina em algumas versões, quem se inclina para a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada, guarda bem essa mente aí, a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem foi o primeiro a não se submeter à lei de Deus? E nós herdamos isso daí, está impregnado na nossa carne. A nossa carne não quer se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vou até parar aqui. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Dá para ouvir um amém? Se, porém, entretanto, todavia, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, não nasceu de novo. Se eu tenho... eu não consigo, eu tento, mas não consigo, eu só sou impulsionado pela carne. Meu querido, de duas ou uma, ou você está se inclinando cada vez mais para a carne, ou você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se de fato vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês não são mais dominados pela carne. Porque daí nós recebemos, esse Espírito vem cheio de poder, de graça, e toda vez que nos inclinamos para Ele, Ele nos assiste, Ele nos suporta, Ele nos carrega. Quando fala lá que Ele nos assiste, que Ele nos auxilia, é que Ele pega do outro lado da mesa, do peso, e Ele sempre pega do lado mais pesado, mas nós precisamos também pegar, e eu vou mostrar isso daí para você. Vamos lá. Então, o que podemos fazer, o que devemos fazer na prática? Coloca lá Efésios 4, 17 a 24, por favor. Meu querido, é um estudo, se você quiser anotar, a gente vai para a prática um pouquinho agora, mas eu queria que você guardasse tudo isso no teu coração, porque isso pode mudar a tua vida, meu querido. Efésios 4, 17 a 24. Como fazer então? O que fazer agora com essas duas naturezas? Assim eu lhes digo, Paulo falando, e no Senhor insisto, que vocês não vivam mais como os gentios, ou como os incrédulos, ou como aqueles que não nasceram de novo, como aqueles que só têm a natureza terrena, que não têm essa natureza divina, que não têm o Espírito Santo. Eu insisto que vocês não vivam mais como eles, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie
de impureza. A gente tem visto esse quadro aí, meus queridos? A gente está cada dia mais complicado, mas é porque aí não é, a gente tem que ter misericórdia, tem que orar, porque eles estão distantes, separados dessa vida que eu e você temos. Por isso que nós devemos expressar essa vida, para que amanhã depois todos queiram essa vida que você tem expressado. Amém? 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ó, um detalhe aqui, Paulo está escrevendo uma carta para convertidos. Você vê que ele fala assim: não vivam mais como gentios, porque vocês não são mais gentios, vocês são salvos, vocês foram salvos. Vocês agora precisam se despir, vocês precisam parar de ter atitudes como os gentios têm, porque eles sim estão obscurecidos, eles sim não têm a vida de Deus, eles têm essa dificuldade. Não, deixa ele, volta 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O que nós aprendemos de Cristo? Paulo está falando, vocês aprenderam, vocês tiveram um modelo, Jesus Cristo, você sabe como Jesus agiu, como Jesus andou enquanto esteve aqui. Se vocês nasceram, se vocês falam, afirmam estar nele, vocês têm que andar como ele, não podem mais andar como os incrédulos. Agora o padrão de vocês é Cristo. De fato vocês, e tem uma versão que fala, se de fato vocês aprenderam, ou se de fato vocês ouviram. De fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vou até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha, eu tenho, a natureza está aqui, mas eu tenho que, como se fosse, tirar ela de ação. Eu tenho que tirar essa roupa. E essa roupa não está no corpo, só está na mente. Eu tenho que tirar essa mentalidade. Eu tenho que me despir dessa mentalidade. Eu tenho que me despir desse desejo. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Pode ir. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em... Olha que coisa linda, meu querido. Esse texto está falando, isso aqui é prática. Se vocês são cristãos, se vocês são, agora nasceram de novo, foram salvos, estão sendo santificados, então se dispam, deixam tudo aquilo da velha natureza, os desejos e assim por diante. Coloca Colossenses 3, de 5 a 7 também. E depois 12 a 14. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Espera aí, Novo Testamento falando sobre ira de Deus, mas no Novo Testamento Deus não se converteu, ele não é só amor no Novo Testamento? Porque tem gente que fica dividindo Deus do Velho Testamento, Deus do Novo. Parece que estão falando assim, não, Deus no Velho, ele não tinha se convertido ainda, porque ele matava, ele ficava irado, ele não sei o quê. No Novo Testamento, ele é só graça, ele é só amor. Ele agora pode tudo, está tudo liberado, porque na cruz ele levou todos os meus pecados, então pode continuar pecando, pode fazer, pode levar a vida que você quiser. Por causa dessas coisas, os quais vocês praticam. Não, volta lá. O 6, é por causa dessas coisas, das obras da carne, quando nós somos inclinados para a carne, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Pode ir agora. Os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Paulo está falando assim, olha, no passado, vocês poderiam realmente se entregar à imoralidade sexual, aos desejos, às paixões, a tudo aquilo. Antigamente vocês, estou com vontade. Vai lá, faz. Tua carne, viva tudo que você pode viver. Eu lembro de um tema, né? Faça a vida valer a pena. Se entregue a tudo. Não, você tem algum arrependimento? Nada. Ainda bem que eu fiz tudo. Pera. Aí depois, às vezes, não entende por que, às vezes, tantas situações ruins acontecem. Coloca de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, características de uma pessoa santa, de um filho de Deus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Alguém tem queixa do outro aí? Não levanta a mão, não. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se de todo o amor ou da nova natureza, que é o elo perfeito. Agora, na prática, como que funciona isso, então? Como que a gente pode fazer? Marinho, eu quero me livrar. Você não sabe como que eu estou na luta lá em casa para livrar dessas coisas. Mas parece que a danada da velha natureza, ela é terrível. Ela é difícil, né? Ela está sempre batendo na minha porta, falando, controlando meu pensamento, controlando meus desejos. A carne é assim mesmo. Mas o que fazer então? Movidos, nada nós fazemos sozinhos, meus queridos. Eu não estou aqui falando, o Espírito continua pela fé, Ele continua atuando e nos ajudando, nos auxiliando, nos assistindo, nos dando a força. Fala que não vem tentação sobre vocês que não seja humana, mas o que habita em vocês não é humano, é sobrenatural, é do céu, é muito mais poderoso do que qualquer tentação, do que qualquer desejo humano. O que é espiritual é muito mais forte, é que nos falta inclinar para esse espírito. O que fazer então? É necessário, além de não andar mais, não viver mais, não proceder mais, mas como nós fazemos isso daí? Efésios 4, de 25 a 32. Na prática, Efésios 4, de 25 a 32. Portanto, depois que ele fala, isso daqui é a continuação lá do texto que nós lemos em cima, se dispam da velha natureza, deixa, agora não anda mais desse jeito. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, diga essa palavra, abandonar. Cada um de vocês deve abandonar a conversão. O que é uma conversão? Eu estou indo aqui, puxa, estou sendo guiado pela minha natureza terrena, porque eu não tenho um espírito ainda, porque eu não tenho a minha vida, eu não tenho a vida celestial de Deus, mas quando eu me converto, eu faço aqui, estou fazendo uma conversão, eu estou abandonando tudo aquilo que era da velha natureza. Eu falo, não, isso daqui não, agora eu quero a nova natureza, eu quero a essência de Deus na minha vida. Abandonem, vocês, cada um de vocês deve abandonar a mentira, não só abandonar, mas fazer o quê? Agora começar, é trocar. Abandone a mentira que é da velha natureza e passe a falar a verdade ao seu próximo que é da nova natureza. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, porque a gente fica irado, eu fico irado. Velha natureza está aqui também, viu? Não está só aí não. Mas quando vocês ficarem irados, não pequem, segura a boca, segura o instinto de, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não é só, olha, você tem, mas comece a fazer algumas outras coisas, pode passar. E não deem lugar ao diabo, não fique procurando chifre em cabeça de não sei o que. O que furtava, o que roubava, o que não furte mais. Antes, além de não furtar, além de não roubar, além de você não querer tomar dos outros ou ter uma ação egoísta de, não, eu preciso, então eu tomo, eu tenho necessidade e o outro, não estou nem aí. Não, antes disso, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou eu deixo o roubo, eu deixo o meu egoísmo, e além de começar a trabalhar, fazer outra coisa, eu começo a ser bondoso, porque eu trabalho não só para mim, mas para que eu tenha para repartir. Olha que coisa linda. Isso, não é que Jesus pegava o pão e fazia o quê? Repartia. Em vez dele querer sugar, ele dava. Essa é a nossa nova natureza. 29. Vai até nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Segura a boca daqui para frente. Segura a língua.
Segura tudo, porque você tem uma nova natureza. Então, vocês estão percebendo que a santidade vai além apenas de coisas externas, de coisa que eu faço. É lógico que isso vai refletir, eu tenho que externar isso, mas Jesus veio aumentar o padrão. Fala, não, olha, adultério não é só aquele que vai lá e comete, mas aquele que fica pensando. Por isso que o Novo Testamento está cheio e é o próximo passo. Então, primeiro na prática, o que fazer? Começa das costas para as coisas, para as paixões, é fugir. É começar a falar assim, não, isso não tem mais domínio sobre mim, isso não vai dominar minha vida, porque eu sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. A minha vida é nova, as minhas escolhas são novas, as minhas atitudes são novas. Como eu falei a frase de ontem lá de Spurgeon, a graça que não muda, a graça que não é poderosa para mudar, transformar, ela não é poderosa o suficiente para salvar. A mesma graça que foi poderosa para te salvar, ela é poderosa para te mudar, para te transformar, para fazer com que você vire as costas para aquilo, para que você se dispa dessas vontades. E a hora que vier, não, mas não vem, vem, mas o que eu faço? Eu rejeito, eu tiro, eu começo realmente a colocar outras coisas. E daí primeira prática é realmente abandonar, é deixar, é trocar as atitudes. E segundo, é trocar os pensamentos. Colossenses 3:2, aí algumas coisas, porque a maioria, para falar todos, para não falar todos, não sei, se que às vezes acontece uma exceção, mas todos os nossos pecados, ou a grande maioria, antes de acontecer no corpo, porque acontece no corpo, pecado é no corpo, a gente está aqui, ó, a gente ouviu uma palavra, a gente já fica pensando assim, puxa, eu não podia não ouvir isso daí, porque eu já tinha pensado hoje à noite fazer isso, fazer aquilo, tal. Agora ouvir uma palavra dessa, vai ficar difícil. E daí a mente, então agora começa a meditar nessa palavra, olha só, Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Começa a pensar naquilo que, essa nova natureza, começa a pensar na eternidade, começa a pensar naquilo que Deus tem, naquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou na mente do homem. Ninguém consegue imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que Ele salvou, para aqueles que Ele santificou. Deus tem grandes coisas para nós. Você acha que aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como também juntamente com Ele não nos dará todas as outras coisas? Santidade não é a respeito do que eu preciso deixar de fazer, do que eu não posso fazer, mas tem a ver com a vida que Deus tem para mim. Não é sobre o que eu vou perder, é sobre o que Deus vai me dar, sobre o que eu vou ganhar. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Pensamento, meu querido. Comece a colocar os teus pensamentos na palavra de Deus, nas pregações, nas músicas. Comece a estudar a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus, porque daí você vai começar a falar, esse texto, essa passagem, esse versículo e tantas coisas. Você vai começar a falar, eu preciso me posicionar, realmente eu preciso deixar, porque olha o que Deus tem para mim. Deus tem um caminho, meu querido. Fala que Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na dificuldade, Deus tem um caminho na felicidade, Deus tem um caminho em todos os momentos da nossa vida, e um caminho de paz, de soluções, de respostas, de milagres. Quando nós deixamos tudo isso de lado para seguir, para começar a pensar nessas coisas. Por último, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Cara, eu vou continuar aqui. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou nisso pensai. Eu estou começando, o que veio? Falei, cara, tudo que for verdadeiro, fala, difícil achar isso na internet. Tudo que for nobre,
A gente acha pregações, eu ouço muitas pregações na internet, mas quanta coisa. Como que a gente vai querer que o nosso pensamento, trocar o nosso pensamento, se a gente continua colocando nossos olhos naquilo que a gente sempre colocou antigamente? Se a gente continua a ser atraído, se a gente quer mudar a nossa mentalidade, a gente precisa mudar as fontes que abastecem a nossa mente. Fica difícil mudar a mente, os nossos pensamentos, se nós continuarmos só tendo acesso ou bebendo em fontes que não tem nada do que é verdadeiro, nada do que é nobre, nada do que é correto, nada do que é puro. Eu preciso ter acesso a coisas que são verdadeiras, corretas, nobres, santas, puras, nobres. Aonde que você encontra isso? Se não, meu querido, eu te dei o caminho na prática. Primeiro eu coloquei o que Deus fez para você poder ser santo. E depois eu coloquei o que você precisa fazer para continuar sendo santo. Ou cada vez se tornar mais parecido com Jesus, que é o propósito dele. Cada vez mais. Se nós agirmos assim, meus queridos, nós, como diz Paulo a Timóteo, se nós fizermos essas coisas, nós não só salvaremos a nós mesmos, mas nós salvaremos os outros. Nós não só receberemos graça, não será algo só para nós. Se nós começarmos a fazer isso, e cada vez mais nós vamos nos parecer com Cristo, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais a gente vai afetar a vida dos outros, porque foi isso que Jesus fez. Jesus afetou a vida da história. Ele dividiu a história antes dele e depois dele, porque ele foi aquilo que o Pai sonhou desde antes de criar todas as coisas. Deus já tinha sonhado. O único que conseguiu fazer isso realmente mudou a história. Talvez a gente nessa vida realmente nós não vamos conseguir se tornar perfeitos como Cristo, mas nós estamos caminhando para isso. E eu lembro de uma historinha que um pai, termino com essa história. Antes, um pai saiu para viajar e ele tinha um filho de 3 anos, mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. E esse filho, a mãe, falando, e ele com saudade do pai, o pai ficou acho que uma semana fora e tal, e a mãe, e o papai quando volta, e o papai quando volta. De repente, o pai chega e ele traz um monte de papel desenhado, rabiscado. Papai, escrevi um monte de carta para você enquanto você estava viajando. Daí o pai pegou, meu filho, que lindo, só tinha rabisco, só tinha desenho, não tinha nada escrito. Escrevi uma carta, as cartas, que lindo. O senhor leu? Nossa, meu filho, eu li tudo. O que está escrito? Pai olhou assim, falou, meu filho, está escrito que você ainda não sabe escrever, mas que você, da maneira como você soube escrever, o que eu leio aqui é que você me ama, é que você sentiu minha falta, é que você ficou pensando em mim, é que nessa uma semana que eu estive fora, você não se desconectou de mim em nenhum momento. Isso é a prova de que você me ama. O menino abriu um sorriso, é tudo isso mesmo. Foi tudo isso mesmo, como meu pai é bom. Às vezes, durante esse trajeto nosso, durante essa uma semana que nós estamos aguardando a volta daquele que um dia virá nos buscar, talvez a nossa vida ainda não consiga escrever tudo aquilo que seria para ser escrito, mas só o fato de nós, enquanto nós estamos aqui aguardando essa volta, nós pegarmos os papéis, ir lá, mostrar, ficar tentando, fazendo, buscando. A hora que Deus voltar, a hora que Jesus voltar, Ele vai ler a nossa carta, a gente vai ficar meio assim, o que o senhor está lendo? Estou lendo que você, enquanto me aguardava, pensava em mim,
era controlado por mim, me amava e em nenhum momento deixou de pensar em mim e de valorizar o meu amor por você. Meu querido, eu que sabe muito que o desejo do meu coração, às vezes, é que o meu coração falasse. Eu queria poder colocar um microfone no meu coração e que ele expressasse, porque às vezes a minha mente não consegue. E pensando nisso, eu falando, Deus, eu queria que o Senhor fosse além das minhas palavras. E Ele falou, eu sempre vou. Eu sempre vou. Você não tem percebido o resultado? Quantas vezes eu saio daqui, a Niva pergunta, e aí, Marinho? Não falei, não consegui falar. Não foi do jeito que eu pensava. E daí, esses dias, a gente ouvindo, eu ouvi o testemunho do Jorge da Nara. Eles estão passando por uma situação muito difícil. Mas nós temos a certeza de que Deus está no controle e isso vai ser uma situação para glorificar o nome dele. Ele falou um negócio tão forte. Eu sei que muitas outras pessoas já falaram, mas isso eu juntei a tudo e eu vou falar o dele. Eu perguntei para ele na segunda-feira aqui dos homens, falei, como que vocês estão? Ele falou assim, pastor, não está fácil, mas nós temos sido sustentados pelas palavras que o Senhor tem dado. A gente chega aqui arrebentado, mas parece que o Senhor fala tudo aquilo que a gente ficou durante a semana inteira pensando, tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos... a gente vem aqui, parece que é uma fonte de renovação, uma fonte de esperança, uma fonte de alegria. E eu fiquei assim, ele começou até a falar, por exemplo, semana passada a gente pensou nisso, a gente começou a ficar perturbado, preocupado. A gente chega aqui, o Senhor dá essa palavra sobre preocupação. Daí domingo passado, domingo retrasado, a gente fez isso, o Senhor falou sobre isso. Domingo, eu fiquei assim, daí eu falei, Deus, o Senhor tem feito. E meu desejo é que aquilo que eu não consigo fazer, e eu não consigo fazer muita coisa, o Espírito Santo realmente possa ministrar o amor de Deus por você. O sonho que Deus tem para a tua vida, o sonho que Deus tem para você, não é diferente do sonho que Ele teve para o filho dele. O que Ele sonhou para o filho dele, é o que Ele sonha para você. Olha que amor, a ponto de dar o seu filho, para pagar um preço altíssimo, mas para constituir um povo santo, para resgatar, para recuperar um povo, filhos santos, filhos que expressam o DNA dele, filhos que sejam capazes de renunciar, às vezes um desejo, uma paixão, coisas que às vezes só nos distancia desse Pai tão maravilhoso. Em vez de nós estarmos escrevendo carta para Ele, muitas vezes nós estamos com os nossos pensamentos em pornografia, nós estamos ocupando a nossa mente com raiva, com ira, com mágoa, com tantas coisas, e era para nós estarmos expressando perdão, amor, bondade, paz, fidelidade, obediência, como filhos amados. E assim, o meu desejo é que ao terminar essa conferência, a gente tem vindo, a igreja tem sido trabalhada, né, de hoje, há não sei quantos anos, há 20 e poucos anos, pastor Mário, e cada líder que vem aqui, mas de nada disso vai valer a pena, nenhuma pregação, 20 anos de pregações, 50 anos de pregações, não vale o teu posicionamento, a tua postura, a tua escolha. O que vai valer a pena, é você sair daqui nesses dias, falar: Pai, eu vou ser esse filho que o Senhor
imaginou. Eu vou ser esse filho que o Senhor sonhou antes de fazer todas as coisas. O Senhor fazia o sol, mas o teu coração já estava em mim. O Senhor, enquanto fazia as coisas mais lindas, o Senhor estava aguardando o melhor. Porque a gente pode falar que o sol é lindo, a gente pode falar que o mar é lindo, a gente pode falar que a natureza é linda, mas a gente só pode falar para outro homem que você é santo. Você não é só lindo. Eu não posso falar, o sol é santo, o sol é lindo. Quem é santo sou eu e você. As pessoas vão ver a manifestação de Deus, eles veem na natureza, mas a maior revelação do Pai se encontra em mim e em você, que a bondade é a nossa postura, nossas ações, as nossas atitudes. Que isso queime o nosso coração, que isso queime o nosso coração a ponto de nos fortalecer para renunciar todo o pecado, para renunciar às paixões da velha natureza, para não sermos mais guiados por essa velha natureza, lembrando do que é terreno, mas nós não somos guiados, não somos controlados, dominados mais pelo que é terreno, pela concupiscência, pelo pecado. Nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós nascemos dele e é para a glória dele, em nome de Jesus. Eu quero fazer um momento aqui. Se alguém puder vir tirar o púlpito aqui, por favor. Eu queria agora, pode chamar o Ministério de Louvor aqui para frente para cantar essa música aqui. Vai valer a pena? Não, pode ser essa daí. O que eu quero fazer nesse momento, meus queridos? Eu quero fazer, não é um apelo, é um desafio. Depois de você entender o motivo exato que Jesus veio, não é só para perdoar, para te resgatar, mas para te fazer, para resgatar essa santidade, essa característica. Mas você tem vivido essa guerra, e às vezes tem sentido que a carne tem ganhado, que a carne tem prevalecido. E eu quero dizer que eu tenho que fazer aqui. Às vezes a carne ainda parece que vem com uma força, mas eu quero que nós possamos nesse momento fazer um compromisso com Ele. Aqueles que entenderam e aqueles que estão aí com o coração como o meu. Se você não tiver coração, como que está o teu coração? Meu coração está assim: Pai, me ajuda a ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero expressar a tua glória. Eu quero falar como o Senhor falava. Eu quero amar como o Senhor falava. Eu quero perdoar aquela pessoa. Eu quero parar de falar mal, de criticar. Eu quero parar de ver tanta coisa. Ai, aqui está errado, ali está errado, está tudo errado, está tudo errado. O maior errado sou eu por não expressar o teu DNA. Para isso que eu fui salvo. E se você quiser, nesse momento, eu queria que você, se quiser vir aqui à frente, eu gostaria que você viesse aqui à frente, mas não para receber, eu vou orar depois, mas não é para receber oração, é para oferecer, é para você, como Abraão subiu no monte com seu filho. Talvez, em vez de você subir com teu filho, você vai subir com a tua carne, com as tuas paixões, com tudo aquilo que hoje, às vezes, toma o lugar da santidade de Deus. E eu queria que você viesse como Abraão subiu, para sacrificar o filho dele, que você viesse aqui, sacrificar, não o teu filho, mas talvez as tuas paixões, os teus desejos,
os teus pecados e viesse falar assim: Deus, há 2000 anos atrás quem morreu foi Jesus, o Senhor que morreu no meu lugar. Hoje quem vai morrer sou eu. Hoje eu quero vir aqui valorizar o teu sacrifício e fazer o mesmo. Hoje eu quero ir ali na frente para pegar a minha cruz e colocar o meu eu nela, o meu velho homem nela, e começar a viver os teus propósitos. Nada mais pode impedir. Você é chamado por Deus. Até quando você vai ficar esperando? Vai esperar o quê? Vai esperar Jesus voltar para viver, para escrever, começar a escrever as cartinhas, mesmo que com rabisco? Vamos, que nessa manhã nós possamos falar: não, eu não vou esperar mais nada. Vai ser agora que eu vou me jogar, que eu vou me lançar, que eu vou me sacrificar, mas eu vou ser o que o Senhor sonhou, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam essa música, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Você que sentiu isso, você que quer, se tiver algum problema de saúde, você pode fazer isso no teu lugar mesmo. Se você tem algum